39ª Ciranda Cultural de Prendas, nos foi proposto falar sobre o folclore da mulher. Mulher esta que foi forjada aqui no Rio Grande do Sul, através das diversas etnias e raças que por aqui chegaram e se mesclaram. Da Índia, que sempre foi a dona deste chão, das negras que foram trazidas através dos navios negreiros e aqui deram o seu suor e o seu sangue na construção deste rincão, das brancas que tornaram-se senhoras nas estâncias e das tantas imigrantes que trouxeram nas suas bagagens os seus usos e os seus costumes. Essas mulheres se mesclaram e deram origem a um novo biotipo de mulher, que é a mulher sul-riograndense. E dela nós herdamos o seu rico folclore, que nada mais é do que o conjunto das tradições, dos usos, dos costumes, das manifestações artísticas, enfim, tudo que nasceu do povo e foi transmitido através das gerações. E abordando o folclore destas mulheres, resolvi falar de uma mulher que se concretizou na fronteira oeste, na cidade do Alegrete. Mulheres que tiveram as águas do rio Ibirapuitã como seu companheiro de lazer e de trabalho. De uma vida companheira de um encontrar-se no outro. Um em som e movimento e o outro em canto e lavar. Então eu resolvi falar das lavadeiras do rio Ibirapuitã. Rio este que traz como significado do seu nome Arroio da Madeira Vermelha e que banha e serpenteia a cidade do Alegrete, pois foi graças ao rio que a cidade está localizada de tal forma, pois o povoado dos Aparecidos buscou refúgio nas margens deste rio para construírem as suas moradas, aproveitando da sua água pura e limpa. É por isso que até os dias atuais a população vislumbra a beleza deste rio diariamente, tanto do rio quanto de suas pedras mouras, cenário onde nós encontramos as lavadeiras do rio Ibirapuitã. A maioria dessas mulheres iniciou essa atividade por terem se transferido da zona rural para a urbana, trazendo consigo seus filhos, seus bens e as suas necessidades, dentre elas a de lavarem as suas roupas. Pois na época, que era meados do século XX, não existia água canalizada na cidade, o que fez com que elas buscassem uma solução para o seu problema, encontrando no rio uma forma de lavarem as suas roupas. Surgindo assim, essas mulheres de fibra e de coragem que realizavam essa atividade com duas finalidades. Ou a de lavar apenas a roupa dos seus familiares, ou também, além de lavar a roupa deles, também lavarem como forma de profissão, lavando pra fora, como elas mesmas me diziam nas entrevistas, o que movimentava a economia de suas famílias. Essas mulheres, tanto no calor quanto no frio, se cercavam dos seus filhos, tendo um olho no trabalho e o outro na educação, fazendo com que o rio tivesse um ambiente familiar, onde havia relações, interações e transmissão de valores. A lavagem era realizada a céu aberto e a maioria dessas mulheres era realmente muito pobres e tinham que carregar o fardo pesado de roupas sujas sobre seus corpos até a beira do rio, o qual elas organizavam em uma grande trouxa, no qual elas erguiam um lençol, inseriam as roupas que elas iam lavar, amarravam as pontas deste lençol, formando uma trouxa, colocavam sobre suas cabeças e equilibravam, levando até o rio. E lá, quando elas chegavam, elas compartilhavam fofocas e trocavam conhecimentos, seja sobre as melhores formas de se lavar as roupas, as ervas que serviam como os remédios, ou até mesmo elas trocavam dicas de culinária. E durante os momentos de lazer, como elas me relataram nas entrevistas, elas contavam causos e diziam versos, tendo o rio como seu ouvinte e telespectador. As crenças e as superstições também sempre estiveram manifestadas, inclusive com uma enorme veemência, surgindo uma crença de que o rio serviu como cemitério do exército, fato que para aquela população ribeirinha ainda permanece até os dias de hoje e que surgiu através das lavadeiras. Naquela época não tinha sabão em pó nem amaciante, elas utilizavam apenas o sabão, que era confeccionado nas casas nos fogos dos tachos e eram feitos com sebo de animal, soda cáustica e água. Ou ainda algumas lavadeiras compravam esses produtos nos armazéns. Depois de lavarem as roupas com o sabão, elas utilizavam a pá de madeira, que servia para bater as roupas, retirando assim um pouco da sujeira. Mas aquelas mais sujas, elas também colocavam aquarar,
nas barrancas do rio, sobre as pedras mouras, que são tão características do rio e que serviam como aliadas às lavadeiras, tanto como coarador, para coarar as roupas, mas também serviam como cerca, porque algumas das lavadeiras estendiam as roupas, depois de limpas, ali mesmo, para que elas secassem e diminuísse o peso para a hora delas retornarem para suas casas, tiverem menos pesos para levar. A principal forma de lavar sempre se deu com as mãos, mas elas também criaram artifícios e utensílios para auxiliar nesta árdua atividade. Então, elas utilizaram o sabugo de milho como uma espécie de escova, ou ainda uma espécie de um emaranhado de crinas de cavalo, que tinha a mesma finalidade. Elas também usaram um produto um pouco mais industrializado para a época, que era o anil, uma espécie de pedrinha azul, a qual elas utilizam para lavar as suas roupas brancas. E, em meio ao tempo em que elas permaneciam em torno do rio, servia para elas como um momento de descontração e alegria, em que elas podiam trocar angústias, dividir suas alegrias e até mesmo trocar intimidades. Em meio à lavagem, elas entoavam cantigas. O canto das lavadeiras ecoava pelas ruas da cidade de Alegrete, embalando a batida de suas roupas nas pedras. O que marcou tanto que até hoje algumas pessoas da população ainda se recordam destas cantigas. As lembranças das lavadeiras me remeteram para um tempo em que era possível fazer o uso do rio, banhar-se e lavar roupas. O que hoje, infelizmente, já não é mais possível devido ao descuidado da sociedade com o seu bem mais precioso, que é a natureza. Ao cumprir este trabalho, eu fiquei imensamente feliz, pois pude resgatar um pouco do folclore dessas mulheres lavadeiras negras e brancas que faziam parte das pessoas sem privilégios e sem posses, mas que escreveram com as mãos calejadas de tanto lavar parte da história do meu Alegrete, formando uma imagem que para sempre vai ficar desenhada no nosso folclore popular. Além disso, a profissão de lavadeiras foi uma das primeiras profissões em que as mulheres exerceram. E eu, como mulher, me sinto feliz em ter falado delas, que foram pioneiras em exercer atividades remuneradas, mesmo que numa época em que a sociedade era extremamente machista. Valorizando assim estas mulheres que conseguem terminar o seu dia com as roupas lavadas e com um sorriso no seu rosto. Que não eram artistas e nem poetisas, mas que escreveram para sempre a história do Alegrete, marcando e colorindo o esverdeado rio com as suas aquarelas de roupas. E assim eu encerro a minha apresentação. Tem alguma pergunta? O pranto do arroio das lavadeiras. Na verdade, a principal ideia foi fazer algo que fosse meu, que fosse da cidade. Então o rio ele é extremamente característico da cidade, porque ele divide a cidade ao meio. E há uma preocupação com a natureza, pois infelizmente nós fomos abalados aí por diversas vezes, nós tivemos enchentes no nosso rio. E isso é um descuidado da nossa sociedade. Então, quando veio a ideia de se trabalhar a mulher, eu lembrei dessas mulheres que muitas vezes passaram despercebidas ali sobre o rio. Mas que quando eu comentei com a população que eu iria realizar essa atividade, todo mundo tinha alguma lembrança, alguma ideia sobre as lavadeiras. Então isso motivou mais ainda a ideia e aí a gente concretizou e começou a pensar melhor. Com a própria lavadeira. Sim. Na verdade foi bem complicado de encontrar as lavadeiras, porque a maioria elas já tem uma certa idade. Então eu primeiro divulguei nas redes sociais, em páginas que são da cidade, que muitas pessoas seguem, para tentar encontrar essas mulheres. Algumas eu encontrei através ali mesmo, algumas pessoas comentando a minha mãe, a minha avó, a minha vizinha, e outras pessoas, a partir das pessoas que eu tenho convívio, eu comecei a dizer, eu estou fazendo essa pesquisa. Encontrei 10 lavadeiras, senhoras quase todas com 90 anos, a partir dos 90 anos. E eu fui, na verdade, eu cheguei a visitar os museus da cidade, pesquisar em algum lugar, não existia.
Até porque eles me disseram que esta imagem da lavadeira, na época poucas pessoas tinham câmera fotográfica, então dificilmente eles iam tirar foto de uma lavadeira. Então não existia imagem dessas lavadeiras. E foi bem complicado. E aí, inclusive, eles me pediram para que assim que eu finalizasse este trabalho, eu encaminhasse o trabalho para deixar lá de arquivo para o município. Porque não existe, apesar de, até mesmo lá no museu, o pessoal responsável ficou impressionado com a ideia e eles também não tinham, eles procuraram e também não tinham. Então eles disseram, assim que tu concluir essa pesquisa, se tu puder nos trazê-la, vai ser de grande auxílio para nós também, para a gente ficar registrado a importância dessas mulheres. E aí quando eu fui nas casas e eu vi que elas realmente eram senhoras e que elas tinham algo para contar e ficaram felizes, né, por terem sido assim valorizadas de alguma forma, né? Então elas acabaram que me contando quase que toda a vida delas inteira, contando como se tornaram lavadeiras e levaram a vida inteira como profissão. Não todas, algumas eram apenas as suas famílias e com o processo de globalização e com o avanço da tecnologia e de todos os aparelhos domésticos, hoje a gente tem outras formas de lavarem que facilitam a vida das mulheres, principalmente, apesar de hoje ser um trabalho também exercido pelos homens, mas que fez com que elas parassem um pouco de exercer essa atividade, até porque já tem senhoras aí com 90 anos. Mas foi bem legal a pesquisa, porque foi difícil de eu conseguir, mas graças a Deus eu consegui. É isso? Muito obrigada.